organizar as minhas coisas. Tengo que organizar mis cosas. E Deus está olhando todas as coisas. Y Dios está mirando todas las Se cosas. existe uma autoridade espiritual aqui, Si hay una autoridad espiritual aquí, se existe 20 cultos por mês, si hay 20 cultos por mes, são 20 cultos que você tem que vir. son 20 cultos que tú tienes que venir. Se você trabalha, Si tú trabajas, Deus compreende. Dios va a comprender. Agora, se você não trabalha, Ahora, si tú no trabajas, se você fica em casa, si tú te quedas en casa, porque não quer estar na casa de Deus, porque no quieres estar en la casa de Dios, Deus está olhando para você. Dios está mirando para ti. Deus está olhando a sua vida. Dios está mirando tu vida. Aleluia. Se nós temos 20 cultos aqui, Si tenemos 20 cultos aquí, são 20 cultos que temos que participar. son 20 cultos que tenemos que participar. Imagine você, Imagínate tú, se Deus olhar para nós si Dios mira para nosotros e falar assim: y nos habla así: hoje eu não quero estar perto de você, hoy yo no quiero estar cerca de ti, hoje eu não quero ouvir tua oração. hoy no quiero escuchar tu oración. Tem muita gente que está orando, Hay muchas personas que están orando, tem muita gente falando comigo. hay mucha gente hablando conmigo. Hoje eu só vou escutar pessoas lá da África, Hoy voy a escuchar solo a las personas de allí de África, eu só vou ouvir eles lá. solamente voy a escuchar a ellos allí. Eu não vou escutar a Espanha. Yo no voy a escuchar a España. Como você iria entender isso? ¿Cómo tú ibas a entender esto? Você ia ficar preocupado? Tú te ibas a quedar preocupado, Mas graças a Deus, pero gracias a Dios, que Deus ele escuta a todos. que Dios escucha a todos. Deus não tira férias. Dios no coge vacaciones. Deus ele não fica de férias. Dios no se queda de vacaciones. Ele está aqui conosco nesse lugar. Él está aquí con nosotros en este lugar. Para nos abençoar. Dios te bendiga. Aleluia! Deixa eu ver aqui quem trouxe glória a Deus e aleluia. ¿Quién ha traído gloria a Dios? Aleluya. Está fraco? ¿Estás débil? Levanta sua mão direita assim para o céu. Levanta tu mano derecha hacia el cielo. Quem trouxe glória a Deus e aleluia. ¿Quién ha traído gloria a Dios? Aleluia. Eu quero trazer para você a terceira coisa Y yo quiero traer para ti la tercera cosa de um jovem de un joven que decidiu que decidió entregar a sua juventude a su Deus. juventud para Dios. Um jovem que decidiu entregar sua vida a Deus. Un joven que decidió entregar su vida a Dios. Ele decide ser fiel a Deus, Él decide ser fiel a Dios, mesmo indo para a fornalha, mismo yendo para el horno, mesmo indo para a cova dos leões. aún así yendo para la cueva de los leones. A Bíblia diz La Biblia dice que Ananias, que Ananías Israel y Israel e Ananias, y Ananías, eles foram pegos, ellos fueron cogidos porque eles não se dobraram, porque ellos no se doblaron, eles não se ajoelharam ellos no se arrodillaron diante de uma estátua delante de una estatua feita por mãos dos homens. hecha de manos de hombres. O rei disse assim: El rey dijo así: se vocês não se ajoelharem, si vosotros no os arrodilláis, vocês vão para dentro da fornalha, vosotros vais a ir para dentro del horno, vocês vão morrer, vosotros vais a morir, vocês serão queimados. vais a ser quemados. Mas Ananias, Misael e Azarias, Mas Ananías, Amasai y Ananías, eles ficaram de pé ellos se quedaron de pie diante daquela multidão, delante de aquella multitud e todo mundo viu y todo el mundo vio a fidelidade deles ali. la fidelidad de ellos allí. Aplauda o Senhor. O rei ficou irado. El rey se quedó irado, enfadado, E ele pegou aqueles três jovens y él cogió a esos tres hombres e disse: por vocês terem me desobedecido, y le dijo: por vosotros haberme desobedecido, vocês vão morrer, vosotros vais a morir, vocês serão queimados. vais a ser quemados. Os guardas pegaram os três Y los guardas cogieron a los tres e foram em direção à fornalha. y fueron en la dirección del horno. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que o rei ficou com tanta raiva que el rey se quedó con tanta rabia que disse assim: que le dijo así: aquece 7 vezes mais, dale fuego 7 veces más, deixa mais quente,
déjalo más caliente. E pegaram aqueles jovens Y cogieron a aquellos jóvenes e foram em direção àquela fornalha. y fueron en dirección a aquel horno. E a Bíblia diz La Biblia dice que quando chegaram perto, que cuando llegaron cerca, os guardas que estavam com eles los guardas que estaban con ellos morreram se murieron por causa da temperatura, por causa de la temperatura, porque estava muito quente. porque estaba muy caliente. E eles morreram, Y ellos murieron, mas os 3 jovens não. pero los 3 jóvenes no. Eles entraram dentro da fornalha. Ellos entraron dentro del horno. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que quando o rei olhou para lá, que cuando el rey miró para allí, ele viu um outro personagem. él vio otro personaje. Ele viu alguém que estava além deles. Ella vio que estaba cerca de ellos. Uma quarta pessoa La estava lá. cuarta persona estaba cerca. Era o nosso Deus, Era nuestro Dios, guardando guardando os jovens fiéis los jóvenes fieles diante da sua presença. delante de los fuegos. É tão lindo, Entonces, siendo, é tão bonito es tan bonito aquilo que Deus ele faz aquello que Dios hace na vida daqueles que são fiéis. en la vida de los que son fieles. Que a Bíblia diz Que la Biblia que dice aqueles jovens eles caminhavam, que aquellos jóvenes caminaban eles andavam y ellos andaban dentro daquela fornalha dentro de aquel horno e nenhum fio de seu cabelo y ningún pelo de su cabeza foram queimados, fue quemado, porque Deus ele está porque Dios él está com os jovens con los jóvenes decididos decididos a entregar a entregar a sua juventude su para Deus. juventud para Dios. Olha aqui para mim, Mira aquí para mí, Deus ele quer levantar um grande exército Dios quiere levantar un gran ejército de jovens de jóvenes fortes, fuertes, ungidos, ungidos, cheios do Espírito, llenos del Espíritu para movimentar a Espanha. para movimentar España. E Deus ele conta com você. Dios cuenta contigo. Deus ele escolhe você. Dios te escoge a ti. Deus vai usar você Dios te va a usar a ti para trazer outros jovens para traer otros jóvenes. para a presença de Deus. Santo de Dios. Pega-se no ar, ó. Pega-se no ar. Pega assim. Coge así. Pega assim, ó. Coge así, ¿no? Coge, coge. Diga eu creio. Di, yo quiero. Para eu quero. Di, yo quiero. É para mim. Es para mí. É para mim. Es para mí. Deus vai me usar. Dios me va a usar. Deus vai me usar. Dios me va a usar. Quem não glória a Deus. Olha aqui para mim. Mira aquí para mí. Hoje eu tenho 25 anos. Hoy tengo 25 años. Eu comecei a pregar com 13 anos de idade. Comencé a predicar con 13 años de edad. Quando eu tinha 14 anos, Cuando yo tenía 14 años, eu dirigia uma oração que acontecia ao meio-dia. él dirigía una oración que se pasaba a mediodía, De segunda a sábado. de lunes a sábado. E eu estava ali junto com outros adolescentes. Y yo estaba aquí junto con otros adolescentes. E num dia de sábado, Y un día de sábado nós terminamos aquela oração. terminamos aquella oración. E eu comecei a fechar a janela da igreja. Y yo comencé a cerrar las ventanas de la iglesia. Eu fechei a porta Y cerró la puerta. e nós estávamos do lado de fora. Y estábamos en el lado de fuera. E de repente cada um começou a se despedir e indo para a sua casa. Y de repente se comenzaron a despedir para irse a sus casas. E tinham 2 jovens Y había 2 jóvenes que subiram numa bicicleta. que subían en una bicicleta. Um estava conduzindo Uno estaba conduciendo e a outra estava aqui atrás sentada. y la otra estaba aquí atrás sentada. E quando estavam a mais ou menos 100 metros de distância, Y cuando estaban a 100 metros de distancia, tinha um jovem que estava do meu lado, había un joven que estaba de mi lado, que gritou que gritó e disse: "A paz do Senhor, y dijo: ¡Paz al Señor! irmã Rosilene, Y hermano, mírame, Rosilene, hermana Rosilene." hermana Rosilene. A irmã Rosilene estava atrás, La hermana Rosilene estaba atrás, estava sentada de lado. estaba sentada de lado. Quando ela olhou para trás, Cuando ella mira para atrás,
paz. e foi dar a paz do Senhor. Y fue a dar paz al Señor. Ela se desequilibrou Ella se desequilibró e ela caiu de costa y se cayó de espaldas e ficou parada no chão. y se quedó quieta en el suelo. Os vizinhos que estavam perto das casas Y los vecinos que estaban cerca de las casas chegaram perto dela llegaron cerca de ella e gritaram: y gritaron: ela não está se mexendo, ella no se está moviendo, ela está parada. ella está parada. E nós olhamos um para os Y outros nosotros nos miramos unos a los otros e dizemos: não acredito que ela morreu. y no podemos, y pensemos, no creo que ella murió. E nós chegamos perto da Rosilene, Y llegamos cerca de Rosilene, olhamos para ela, miremos para ella, tocamos aqui, le toquemos aquí não tinha pulsação. y no tenía pulso. Uma jovem tocou no coração dela Y el más joven tocó en el corazón de ella e o coração dela estava bem fraco. y el corazón de ella estaba bien débil. Os lábios dela Los labios de ella começaram a ficar roxos. comenzaron a quedarse rojos E nós olhamos para aquilo y miramos para aquello e não estávamos acreditando que estava y no acontecendo. estábamos creyendo lo que estaba pasando. Correram para chamar alguém da família Corrieron para llamar a alguien de la familia e um jovem olhou para mim y un joven miró para mí e disse: Pablo, y me dice: Pablo, antes de levarem o corpo dela, antes de llevar el cuerpo de ella, nós vamos orar a Deus. nosotros vamos a orar a Dios. Aleluia! Eu tinha 14 anos de idade Yo tenía 14 años de edad e eu falei assim: y yo dije así: nós vamos fazer um círculo, vamos a hacer un círculo vamos dar as mãos y nos vamos a dar las em manos volta do corpo dela y mira el cuerpo de e ella vamos falar com y Deus, vamos a hablar con Dios, porque Ele que é o dono da vida. porque Él es el dueño de la vida. A Rosilene estava morta La Rosilene estaba muerta no meio da rua, en el medio de la calle, mas eu e os outros jovens pero yo y nosotros jóvenes decidimos entregar decidimos entregar a nossa juventude para Deus. nuestra juventud para Dios. Nós começamos a orar Nosotros comencemos a orar e eu falei assim: y yo hablé así: Deus, Dios, Tu és o dono da vida, tú eres el dueño de la vida, Tu tens promessas na vida dela. tú tienes promesas en la vida de ella, Não aceitamos a morte, no aceptamos la muerte. por isso em nome de Jesus, Por eso, en nombre de Jesús, Espírito da morte, el espíritu de muerte, vai embora, vete de aquí, em nome de en Jesus. nombre de E Jesús, sobre ela y sobre ella venha a vida de Deus venga la vida de Dios, agora, ahora, em nome de en Jesus. nombre de Jesús. Nós tocamos na cabeça dela Toquemos en la cabeza de ella e ela abriu os olhos. y ella abrió los ojos. Não estava entendendo o que aconteceu, No estaba entendiendo lo que pasó, mas nós entendemos. pero nosotros entendemos. Deus ressuscitou Dios resucitó a Rosilene a Rosilene no meio da rua, en medio de la calle, porque Deus é fiel. porque Dios es fiel. Aleluia! Oh, Glórias a Deus. Não existe idade, no hay edad, não importa a idade, no importa la edad, não importa o seu intelecto. no importa tu intelectualidad. Se você é alto, Si tú eres alto, se tu é baixo, si tú eres bajo, se tu é magro, si tú eres delgado, se tu é forte, si eres fuerte, se o seu coração si tu corazón decidiu decidió ser fiel a Deus, servir hoy a Dios, Deus vai te usar. Dios te va a usar, Deus vai te usar. Dios te va a usar, Deus vai te usar. Dios te va a usar Para a glória do seu nome. por la gloria de su nombre. A Bíblia diz La Biblia dice que Daniel que Daniel orava todos os dias, oraba todos los días, 3 vezes ao dia. 3 veces por día, E teve pessoas y hay personas que estavam incomodadas que estaban incómodos com a oração de Daniel. con la oración de Daniel. Falaram para o rei: Hablaron para el rey, ele está orando, él está orando, ele está falando com o Deus dele. él está hablando con su Dios, Isso não pode aqui. y esto no se puede aquí. A Bíblia diz La Biblia que dice pegaram Daniel, que cogieron a Daniel disseram: você vai morrer, y le dijeron: tú vas a morir você vai ser comido pelos leões. y tú vas a ser comido por los leones. A história diz La historia dice que os leões que los leones que ficavam dentro daquela cova
cova, que se quedaban dentro de aquella cueva, ficava semanas sem comer. quedaban semanas sin comer. Então eles tinham muita fome. Entonces ellos tenían mucha hambre. A história diz La historia